A quinta atividade que foi passada para vocês era para construir uma reta, um segmento, uma semirreta, um vetor. E dizer qual a diferença entre esses objetos. E pergunta ainda se tem outras formas de construir. Então, olha só, para a gente construir um segmento, aliás, uma reta, eu vou usar essa ferramenta aqui. Todas essas ferramentas, uma reta, um segmento, uma semirreta, um vetor, estão nessa caixa de ferramentas, né? Então, a reta está aqui, um segmento, uma semirreta e um vetor. Bom, esses objetos, eles são objetos geométricos diferentes, né? E a gente sabe lá da geometria quais são as definições desses objetos, né? Bom, então a diferença entre eles está lá na geometria plana, né? Então, por exemplo, o segmento é uma porção da reta que tem início e tem fim. A reta é um conjunto de pontos infinitos. A semirreta ela tem uma origem e uma direção. E o vetor é um ente geométrico que tem módulo, direção e sentido. A pergunta é se existe outra forma de construir esse segmento. Sim, existe. Basta, por exemplo, a gente usar a caixa de entrada. Então, eu posso dizer aqui que eu quero uma reta passando por dois pontos. Por exemplo, eu quero uma reta que passe pelo ponto C e pelo ponto A, por exemplo. Então, eu vou fazer essa reta ali, CA, tá? Posso também vir e pedir um segmento por dois pontos. Por exemplo, o segmento que une o ponto A e o ponto G, por exemplo, tá? Então, tá ali aquele segmento AG que eu construí aqui, certo? Posso mudar a cor, mudar a espessura, enfim. Essas são algumas coisas que o GeoGebra traz e a gente pode utilizar sempre que quiser. Posso construir um vetor também a partir de um ponto só, que daí ele tem como origem a origem do sistema, com ponto inicial e um ponto final, né? Então, por exemplo, aqui, com ponto inicial, o vetor G, por exemplo, tá? É aquele vetor ali. Se eu botar, por exemplo, só vetor e o ponto E, ele vai me dar esse vetorzinho aqui. Por quê? Porque a origem do sistema, se a gente colocar os eixos, ó, a origem do sistema está aqui, tá? E da mesma forma, eu posso ter uma semirreta usando só só a caixa de entrada, né? Eu posso ter uma semirreta com ponto inicial e ponto final, e um ponto para dar direção, ou a partir do ponto inicial e do vetor diretor. Então, essa atividade 5 era para isso, era para reconhecer esses objetos e saber outra forma de trabalhar com eles, ou outra forma de construir eles, tá? Então, eu não vou gravar esse, tá? Bom, a próxima atividade, que é a atividade 6, pede para utilizar o comando sequência para construir uma grade de pontos como aquela que está na figura. Então, a grade de pontos seria o quê? Eu tenho aqui uma malha, né? E essa grade de pontos, ela vai me dar exatamente, naquele caso ali, os pontos de coordenadas inteiras, tá? Para construir isso usando a ferramenta sequências, como é que a gente faz? Bom, primeira coisa, eu vou pegar e vou construir 3 pontos aleatórios, tá? 3 pontos quaisquer. E vou construir 2 vetores usando esses pontos como base, tá? E vou vir aqui e vou colocar eles na origem do sistema. Por que isso? Porque eu quero exatamente os pontos de coordenadas inteiras. Então, eu vou pegar aqui, é só lembrar lá da álgebra linear, né? Esses vetores aqui, eles seriam os vetores base do R2, né? Então, os vetores canônicos, como a gente queira dizer, né? Então, eu vou usar o comando sequência e vou fazer uma sequência cuja expressão vai ser transladar esse ponto aqui, que eu esqueci de colocar o nome dele, que é o ponto B. Eu vou transladar o ponto B a partir deste vetor que eu chamei aqui de vetor, deixa eu exibir aqui a janela de álgebra, vetor V. Então, a expressão, eu vou transladar
Opa, transladar qual objeto? O ponto B a partir do vetor V. Mas eu não quero transladar uma única vez, eu quero transladar um número I de vezes. Então, esse I é a variável e ela vai variar de 1 até um valor final. Bom, eu esqueci de fazer o que eu sempre mando fazer, que é criar um controle deslizante. Esse controle deslizante, eu vou chamar de N, ele vai variar de 1, né, até 30, por exemplo, tá? E o incremento vai ser 1. Por quê? Porque ele vai me dar o número de pontos que eu vou ter nessa sequência, certo? Então, por isso não faz sentido ter o valor 0, né? Então, o valor final aqui vai ser n, que é aquele n que eu tenho lá. Então, observem o seguinte, eu criei uma translação do ponto B, que é esse ponto aqui, n vezes, 9 vezes, certo? Agora, o que eu vou fazer para criar, então, aquela lista? A gente vai fazer o seguinte. Aqui eu deveria ter começado no 0, por quê? Porque daí eu pego esse ponto aqui também, tá? Então, 0, eu pego a origem aqui do sistema, eu pego o próprio ponto, tá? E eu tô transladando, ok, tá, aquele botão L1 aqui. Tô transladando este ponto aqui, que é o ponto C, eu transladando no ponto B, tá certo. Agora, o que eu vou fazer? Se eu tirar aqui, ó, observem que o primeiro ponto da sequência é o próprio ponto B, porque eu botei o 0, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transladar esta sequência criada, que ele chamou de L1, para cima, ou seja, a partir do vetor U, que é esse vetor aqui. Então, vamos lá. Vamos, de novo, fazer uma sequência. A expressão vai ser transladar quem? Agora, eu quero transladar a lista 1. A partir de que vetor? Do vetor U, um número I de vezes, I variando I, que vai variar de 0 até N, tá? O N pequeno. Observem que no lugar deste I, eu poderia botar um J, o que eu quisesse. Pronto, feito isso, eu tenho exatamente aquela sequência que a gente estava esperando, né? Eu posso aumentar aqui, quando eu aumento N, aumenta o número de pontos, ok? Era isso, então, nessas duas atividades, aí daqui a pouquinho a gente vê as próximas.